Olá, meus amigos da internet, eu tenho pedido para que vocês encaminhem para nós sugestões de temas a serem discutidos e perguntas também. Hoje nós vamos falar sobre otites. E eu queria só de cara explicar uma coisa para vocês. A nomenclatura correta, você sabe que o ouvido é dividido em três partes, né? Então seria a orelha externa, que é essa parte que vai até a membrana do tímpano, orelha média, esta que vai até a parte interna, e orelha interna. Eu não vou usar esse termo porque todo mundo chama de ouvido, não de orelha. Reserva para a orelha o pavilhão auditivo, o nome pavilhão auditivo aqui. Então, para evitar a confusão, aqui vai ser tudo ouvido. Primeira pergunta é: quais as causas mais comuns da otite? Otite a gente dá o nome à inflamação ou à infecção do ouvido. Em geral, essas infecções podem pegar a parte externa do ouvido, até a membrana do tímpano, que é esse canal aqui que a gente olha no espelho, chega até ver a membrana do tímpano, e a parte média. Quando você tem uma infecção qualquer, por exemplo, uma gripe, resfriado, uma coriza, como essa parte do nariz, da faringe alta, ela se comunica através da tuba, bactérias podem subir através da tuba, que é um canalzinho que tem uns 3,5, 4 centímetros, é bem pequenininho. Ela pode subir e infectar a parte média do ouvido. Mas não precisa ser obrigatoriamente infecção por vírus ou por bactérias. Você pode ter um quadro alérgico, que aumenta muito a secreção nasal, uma rinite, por exemplo. E esse aumento da secreção nasal pode entupir essa parte do ouvido e provocar uma dificuldade de eliminação dessas secreções que correm pela tuba. E isso provocar um quadro inflamatório com dor de ouvido. E nós temos também as chamadas otites externas, que são essas que o canal externo mesmo fica inflamado ou infectado. Inflamado como? Por exemplo, o péssimo hábito de passar cotonete. Tem gente que enfia grampo dentro do ouvido. Eu já vi até uma pessoa que tinha uma chave de parafuso bem fininha e ela cutucava o canal com a chave de parafuso. Não pode dar certo uma coisa dessas, né? Ou você pode ter um processo infeccioso por bactéria, por vírus, por fungo, o que é muito comum. A pergunta seguinte gostaria de saber se o banho de mar ou piscina com frequência pode aumentar a incidência da otite em crianças? É a pergunta da Paula Gracimel. Paula, pode. É muito comum você ter crianças que pegam aí, vão para uma praia ou para algum lugar que fica o tempo inteiro na água, ou numa piscina, num clube, depois à noite se queixarem de dor de ouvido. Isso acontece por quê? Isso acontece, em geral, por infecção, ou por bactérias existentes na água, ou por fungos, porque você fica com o ouvido molhado o tempo todo. Esses fungos que estão em contato com a nossa pele, no corpo inteiro, não só na orelha, podem provocar uma infecção fúngica. Pergunta de Lucas Fleiter: compressas de água quente podem ajudar a aliviar a dor? O conceito que eu tinha desde estudante, que os meus professores de otorrino diziam, é que você deve usar calor seco. Uma bolsinha de água quente, não vai pôr a bolsa queimar a orelha, né? Uma bolsinha de água quente com a proteção de um paninho. E eu fiquei na dúvida, falei, será que isso mudou? Agora estamos usando complexo. A medicina é uma ciência em evolução, né? Aí liguei para um colega, uma tremenda experiência em otorrino, Dr. Douglas Menon, e ele me disse, não, continua a ser calor seco. Então, calor seco, uma bolsinha de água quente, coloca uma toalhinha aqui e deixa o calor quente que alivia. A Mari pergunta, por que as crianças têm mais dor de ouvido? Acho que por duas razões principais. Primeiro, porque as crianças, volta e meia, coçam os ouvidos com a mão suja. Nós temos muita infecção que uma passa para a outra, porque a criança está sempre brincando, uma pegando na outra o tempo inteiro. E segundo, porque o sistema imunológico, o sistema de defesas da criança não está maduro ainda. Então, isto facilita o aparecimento de infecções no ouvido. E existe uma terceira
e causa muito importante, que é uma causa anatômica. A tuba, que, como eu disse, liga o ouvido médio com a parte superior da faringe e normalmente drena todas essas secreções que surgem nesse local. Na criança, ela é mais horizontalizada, o que dificulta um pouco o escoamento das secreções e dos líquidos que se formam nesse local. E também facilita a penetração de bactérias e de fungos e de vírus. Por isso tem com mais frequência infecções de ouvido. A Andressa Cássia Almeida pergunta: otite pode estar associada a estresse? Olha, eu não conheço nenhuma. O estresse pode provocar qualquer coisa no corpo humano, né? Mas ele não é em si causa de nenhum tipo de otite. Muito obrigado. Continue enviando sugestões de temas para nós discutirmos e perguntas para a gente tentar tirar as dúvidas.